Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra está em Jó, capítulo 1. Aleluia. Santo, Santo, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Jó, capítulo 1. A virtude e a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercas tu de bens a ele, e a sua casa, e a todo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e a seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Somente até aqui, pode ser, por gentileza. Aleluia, Jesus. Jó, assim como disse o Senhor, ele era um homem reto, sincero e temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó, ele temia ao Senhor, porque ele conhecia a Deus. Jó temia ao Senhor e ele obedecia ao Senhor. Jó fugia do mal. Tudo quanto era mal aos olhos do Senhor, Jó não fazia na vida dele. Por isso, Jó orava pelos seus filhos. Jó, ele sacrificava por seus filhos.
porque Jó temia que seus filhos tivessem blasfemado do Senhor. Jó temia que seus filhos tivessem pecado contra o Senhor. Por isso ele, aleluia, Jesus. Por isso Jó se levantava toda madrugada e sacrificava, fazia um sacrifício para cada filho. E ele tinha 10 filhos, e ele sacrificava por cada um deles. Jó se desviava do mal, porque ele tinha medo de pecar contra o Senhor. E assim temos que ser nós também. Nós temos que temer pecar ao Senhor, fugir do mal que nos rodeia. E o Senhor assim se agradava de Jó, porque tudo que Jó fazia, ele glorificava o nome do Senhor. Ele não pecou contra Deus em nenhum momento. E Deus abençoou Jó em tudo. E assim Ele pode nos abençoar também, se assim nós formos tementes a Deus e agir como Jó agiu em todo o tempo. Mas Jó não foi só abençoado. Satanás, na presença de Deus, ele queria achar algo que ele pudesse acusar Jó. Mas ele não encontrou. E assim ele quis afrontar o Senhor, mostrar para o Senhor que Jó só era grato por tudo que ele tinha, por tudo que Deus assim dava a Jó. Mas é aí que ele se enganou, porque olha o sofrimento de Jó, tudo que Jó passou nos teus dias. E em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua riqueza, e assim Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, nos bens materiais, nos filhos e até na saúde dele. Aqui no versículo 13: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levavam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a novidade. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a novidade. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a novidade. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a novidade. Imagina o sofrimento de Jó. E aqui pela palavra nós vemos que aconteceu tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora. A perca dos animais, a perca dos filhos, a perca de tudo que ele tinha. Mas ali,
no versículo 20, diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a cabeça, e se lançou em terra, e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia, Jesus. Olha nesses versículos que foram lidos agora, o sofrimento que Jó teve. Imagina perder os filhos, os 10 filhos de uma vez só. Perder ali o seu sustento também, os seus animais, o seu gado, ele perdeu tudo. Vamos nos colocar no lugar de Jó. Nós aguentaríamos passar por tudo isso que Jó passou, sem blasfemar o nome do Senhor? Creio que nenhum de nós somos capazes de passar por grande tristeza, assim como Jó passou. Mas uma luta que nós temos, uma coisinha que Deus, uma prova que Deus nos põe, nós já nos entristecemos, nós já ficamos cabisbaixo, já questionamos a Deus em todo o tempo e muitas vezes. E Jó, em nenhum momento ele fez isso. Ele adorou ao Senhor. Ali ele se levantou, rasgou o seu manto e adorou ao Senhor. E o que nós fazemos quando passamos por uma situação em que não queremos estar? Quando estamos de cama, quando estamos com faltas de alimento, quando estamos com uma situação financeira contrária ao que nós queríamos estar, quando a nossa casa está toda revirada, porque os nossos não servem ao Senhor. O que nós fazemos diante de todas essas situações? Nós levantamos os nossos olhos para os céus, levantamos a nossa mão e adoramos ao Senhor, orando, clamando, pedindo e sacrificando por nossos filhos, sacrificando por todas as nossas lutas. Ou nós só questionamos a Deus, não adoramos ao Senhor? Não perguntamos a Deus o que nós temos feito, o porquê dessa situação? A palavra nos diz aqui que Jó era temente a Deus, que Jó fugia do mal. Mas muitos de nós hoje em dia não queremos fugir do mal, não somos tementes a Deus. Porque quem teme a Deus não questiona o Senhor em relação aos pecados. Quando nós fazemos algo que achamos que vai desagradar o Senhor, não faz. Muitos questionam quando você fala sobre pecado, que Deus não se agrada disso, não se agrada daquilo. Muitos questionam a gente, pedindo para que nós mostremos na Bíblia, na palavra do Senhor, aonde estão os versículos que mostram que Deus realmente não se agrada disso. Ao invés de questionar isso,
coloca o teu joelho no chão, vai orar, vai questionar a Deus, pergunta para Deus, porque Ele responde. Ou se realmente você teme a Deus, não faça, porque é melhor nós não agradarmos a nossa carne e assim agradar ao Senhor, do que agradar a nossa carne e desagradar o Senhor. E creio que Jó pensava dessa forma. Era melhor ele ser santo demais e agradar ao Senhor, do que fingir algo que ele não é, do que fazer algo que não agrada ao Senhor. E hoje nós vemos muitas pessoas dizendo que servem a Deus, mas agindo contrário à palavra do Senhor, contrário à vontade do Senhor. E Deus chama atenção, e estão todos com os ouvidos tapados, estão todos com as vendas nos olhos, cegos, não querendo enxergar, não querendo ouvir a voz do Senhor, não querendo ouvir a palavra do Senhor. Mas por quê? Porque pecar é mais gostoso, né? Mas aonde o teu pecado vai te levar, se assim você não se arrepender? Para o céu é que não é. Não adianta nós queremos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Jó não fazia as coisas para Deus de qualquer jeito. Jó queria ser perfeito. Fazia para Deus tudo perfeito. Por isso ele sacrificava por cada um de seus filhos na madrugada. E nós temos levantado na madrugada, orado pelos nossos, temos jejuado pelos nossos e até por nós mesmos. Em tudo isso que Jó passou, Jó não blasfemou contra o Senhor em nenhum momento. Mas o inimigo, mesmo assim, não ficando satisfeito, se apresentou novamente a Deus. No capítulo 2: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. O Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, tocasse em Jó, na carne de Jó. E quem disse que Deus não permite que o inimigo
faça mal a nós. O inimigo se levanta assim contra cada um de nós, com permissão do Senhor, se assim formos fiéis realmente a Deus. Assim como Satanás se levantou contra Jó. E mais uma vez, Jó blasfemou contra Deus? Não. Jó não blasfemou em nenhum momento contra o Senhor. Muito pelo contrário. A esposa de Jó se apresentou a ele e disse a ele, para ele renegar esse Deus e morrer. Para ele virar as costas para o Senhor. Mas Jó não fez isso. Jó disse à esposa dele: falas como uma louca. Por que Jó aceitaria o bem de Deus e o mal não? E essa pergunta é para todos nós também. Por que nós queremos só o melhor de Deus? E o mal, que é para nos consertar na presença de Deus, nós não vamos aceitar? Por que, ao invés de se consertar com o Senhor, se questiona o Senhor a respeito de tudo que tem acontecido? É só parar e pensar um pouquinho na sua vida. O que é que você tem feito que tem desagradado ao Senhor? Porque muitos de nós, mesmo estando dentro da casa do Senhor, andamos contrário à vontade do Senhor e não agimos como Jó agiu em todo o tempo. Porque preferem agradar o próximo, agradar o amiguinho, agradar o marido, agradar a esposa, agradar os colegas, do que agradar o Senhor. Muitos perderam o temor do Senhor. E quando se perde o temor do Senhor, não se agrada ao Senhor de forma nenhuma. Pode tentar fazer o que quiser, e sem temor do Senhor, não agrada ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor assim como Jó buscava. Nós precisamos honrar o Senhor em tudo que nós fazemos. Nós precisamos honrar o Senhor dentro da nossa casa, na rua, quando está com os vizinhos, quando está no celular. Nós precisamos honrar o Senhor em tudo, e não só dentro da casa do Senhor. Porque mostrar com as suas vestes dentro da casa do Senhor, perto dos servos do Senhor, é fácil. Mas ir na rua, lá fora, onde estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, você tem glorificado o nome do Senhor em tudo isso? No que sai da sua boca? E até mesmo nas suas vestes? Porque a palavra do Senhor fala sobre as vestes. Que nós temos que nos vestir com vestes santas, não fazendo o próximo pecar. Não só as mulheres, mas os homens também. Porque hoje em dia muitos homens se vestem como mulheres, com roupas apertadas, com
com camisas coladas. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e não podemos ficar mostrando para todo mundo. Por isso o Senhor fala das vestes. Antigamente se viam tantos milagres, e hoje o que nós vemos? Por que não acontece hoje os milagres que aconteciam lá atrás, onde os cegos viam, os paralíticos se levantavam das cadeiras de rodas, largavam as muletas e saíam andando logo na hora que orava, que recebia a oração de cura? Olha as vestes daquele povo de antes e olha as vestes de hoje. Olha a entrega daquele povo de antes, olha a entrega de hoje. O quanto aquelas mulheres de oração oravam, aqueles homens de oração oravam e jejuavam e se vestiam com vestes santas e temiam a Deus de verdade. E hoje, o que nós vemos? Aqueles que se dizem servos de Deus misturados com o povo do mundo. A gente não consegue mais distinguir quem é de Deus e quem não é. Aonde está a luz do Senhor em nosso rosto? Aonde nós resplandecemos a luz de Jesus? Aonde nós exalamos o bom perfume de Cristo? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Não adianta só estarmos aqui dentro da igreja, sentado, ouvindo a palavra e não deixar a palavra do Senhor entrar no teu coração e te transformar. O Senhor tem nos dado oportunidades, tem nos dado chances, para que todos se arrependam do mal que tem feito para si próprio e para os outros também, para que perdoem. Mas parece que algumas pessoas não querem essas oportunidades que Deus tem dado, porque insistem em não liberar perdão, em não perdoar, em não pedir perdão, principalmente para Deus. Porque assim como foi dito na primeira palavra, o Senhor está do nosso lado. O Senhor é com cada um de nós. Mas nós precisamos mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de realmente servir a Deus. Porque aquele que diz que é servo de Deus de verdade, ele foge do pecado, ele foge do mal, ele teme ao Senhor de verdade. Todos nós possamos tomar o exemplo de Jó e começar a agir da forma que Jó agia, da forma que Deus nos ensina a agir. Agir com sabedoria, mas não a nossa sabedoria,
a sabedoria vinda dos céus, o temor vindo de Deus. Aleluia, Jesus. Que a palavra do Senhor possa transformar a vida de cada um, a mente de cada um nessa noite, e que todos permitam que o Senhor faça a obra dele na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.